Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bom dia, meu irmão, minha irmã. Aqui é o Padre Daniel, da Paróquia de Santana, em São Joaquim Antônio Carlos. Hoje é dia 10 de maio, sábado. A igreja nos convida a meditar o Evangelho de São João, no capítulo 6, versículos de 60 a 69. Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutavam disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Jesus começou sendo seguido por uma grande multidão. Seus discípulos eram incontáveis. Começaram com 70, depois enviou outros 70, até se perder a conta. Mas à medida que as perseguições começaram, à medida em que Jesus foi anunciando o reino de Deus e toda a sua justiça, muitos discípulos foram abandonando aos poucos a missão, ao ponto de Jesus ficar somente como um apóstolo na cruz. Os outros discípulos e apóstolos abandonaram Jesus. E então, os discípulos disseram essa palavra muito dura. Não esperavam esta palavra de Jesus, queriam glória, poder, riqueza e a fama. Não queriam a cruz e nem mesmo a doação da própria vida. Sabendo que os seus discípulos estavam murmurando por causa disso, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? Jesus deixa muito claro que eles ainda não viram nada do que vai acontecer. Viram apenas uma parte da história. Mas muito mais irá acontecer. Mais perseguição, morte, mas também ressurreição, vida eterna e os anjos de Deus reinando para sempre e o bem triunfando sobre o mal. E por isso Jesus diz: o Espírito é que dá a vida, a carne não adianta nada. As palavras que vos falei são espírito e vida, mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia claramente que muitos o seguiam por curiosidade, alguns o seguiam querendo fama, e todos esses foram abandonando Jesus. Quem segue Jesus sem convicção não consegue chegar até o fim. Quem segue Jesus somente por repetir ideias, por dinheiro, não consegue chegar até o fim. Ser cristão é exigente. Somente os que têm realmente fé, somente os que realmente se encontraram com Jesus, é que serão perseverantes até o fim. Jesus sabia desde o início quem eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: Por isso vos digo, ninguém pode vir a mim a não ser que o Pai lhe atraia. E isso seja concedido por meu Pai. Ser discípulo, ser apóstolo, por iniciativa pessoal, não dura muito tempo. Mas quando somos discípulos e apóstolos, porque ouvimos o chamado, respondemos ao chamado de Deus, aí sim seremos felizes para sempre. É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que seja concedido por meu Pai. E a partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com Jesus. A perseguição aumenta, a ingratidão, a falta de fé e o abandono. Jesus está acostumado a ser abandonado. No seu nascimento, foi rejeitado pelos que tinham hospedagem. E Jesus nasceu num curral. Foi perseguido e teve que morar no Egito. Viveu no meio dos pobres. E no auge de sua missão não seria diferente. A perseguição e o abandono viriam de todos os lados. Então Jesus disse aos 12: E vós, também não quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A que iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que tu és o Santo de Deus. Pedro reconhece que Jesus é o Messias, o Salvador, que não há outra opção, que não há um outro caminho. Sejamos perseverantes na fé, sejamos perseverantes na caridade e na oração. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós.
Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.